Olha só, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 38, até o verso 44. Duas histórias, ou uma história, na verdade, muito pitoresca aqui do Antigo Testamento, mas que nós queremos refletir nessa noite. É uma história bastante conhecida, inclusive, segundo Reis 4, do verso 38 em diante. Diz assim: Eliseu, o profeta Eliseu, ele voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos do profeta estavam sentados diante dele, Eliseu disse então ao seu servo: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Verso 39. Então, um desses que estavam ali, saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos. Foi lá, pegou sua faca gourmet lá, e ele foi, cortou os frutos em pedaços e pôs na panela. Mesmo sem o quê, irmãos? Sem o quê? Sem saber o que era aquilo que ele estava colocando na panela, né? Sem saber o que era. Verso 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, eles gritaram. Eles gritaram o quê? Morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Um homem veio de Baal-Salissa e trouxe ao homem de Deus, a Eliseu, pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Eliseu disse: dê às pessoas para que comam. Porém o seu servo lhe disse: como vou por isso diante de 100 homens? Olha o tamanho desse grupo. Diante de 100 homens, Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor, comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Essa é a leitura do texto. Olha só, queridos irmãos, o ensino da doutrina da palavra, o ensino e o aprendizado da palavra de Deus e das verdades do Evangelho, muitas vezes, ele na Bíblia, esse ensino e aprendizado, ele é comparado ao ato de nós nos alimentarmos. Por isso que a gente usa essa expressão na igreja, né? Você precisa se alimentar da palavra. A gente não fala isso? Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Porque quando nós dizemos isso, nós queremos dizer que você precisa se encher dos ensinos, das verdades, das doutrinas do Evangelho para a tua vida, as verdades da palavra. E nós vemos essa comparação muitas vezes, quando Jesus, por exemplo, na sua tentação, respondendo a Satanás, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus aqui está dizendo que se alimentar da palavra é tão importante ou até mais importante do que se alimentar de pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se alimentar da palavra é
tão importante ou mais, inclusive, do que você se alimentar de pão. O apóstolo Pedro, ele diz para a igreja, na sua primeira carta, ele diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Mais uma vez, essa comparação entre ensino e aprendizado, comparado então com o ato da gente se alimentar. E o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto: eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida. Ele está falando de churrasco aqui ou está falando de estudo bíblico? Não, está falando de estudo bíblico, de palavra de Deus, né? Não pude dar para vocês uma comida sólida, um alimento sólido, porque vocês ainda não podiam suportar e nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Então, o ensino e o aprendizado da palavra de Deus, das verdades da palavra, muitas vezes é comparado ao ato de nós nos alimentarmos. O perigo, meus irmãos, o perigo é quando o alimento às vezes está envenenado. Pode acontecer ou não? Pode acontecer de que às vezes esse alimento espiritual fica intoxicado com falsas doutrinas. O aprendizado da doutrina é muito importante para nós, tanto quanto é comermos pão. Mas o risco e o problema é que às vezes o ensino da palavra que alimenta o nosso espírito, muitas vezes há o risco de ele estar intoxicado, envenenado. E aí a igreja começa a consumir doutrina envenenada. Isso é perigoso ou não? Perigoso. Perigoso. O texto que nós lemos aqui, do segundo livro dos Reis, ele nos ilustra essa verdade. O texto nos fala de discípulos dos profetas. Aí em 2 Reis 4,38 diz que discípulos dos profetas, eles começaram a comer comida envenenada. Entrou veneno na panela, entrou veneno no ensopado que eles estavam ali comendo. A comida ficou intoxicada. E é curioso que eles são discípulos dos profetas. Preste atenção nisso. Nós não estamos falando aqui, irmãos, de gente que estava lá no altar de Baal, ou no templo de Baal. Não. Nós estamos falando dos discípulos dos profetas, e mais precisamente do profeta Eliseu, que o próprio texto diz que ele era um homem de Deus. É muito curioso que o profeta Eliseu, e nós vimos aqui, essa turma aqui, tinha mais ou menos quantas pessoas o texto fala, o texto que nós lemos? 100 pessoas. O profeta Eliseu, meus irmãos, diferentemente do profeta Elias, o profeta Elias era solitário. O profeta Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. Essa história aqui da comida envenenada e da morte na panela, acontece, se ele fosse traduzir hoje assim, é lá no seminário, na escola de teologia do profeta Eliseu. Então nós não estamos falando de gente que estava no altar pagão, de gente que é de outra religião. Não, nós estamos falando de discípulos do povo de Deus, que estavam numa reunião, no seminário, no momento de estudo ali do seminário do profeta Eliseu, que era um homem de Deus, e nesse contexto entrou na panela, naquilo que eles iam se alimentar, entrou comida intoxicada. A comida ficou intoxicada, envenenada. E hoje em dia,
há o risco de que isso também esteja sempre acontecendo com a igreja atual. Tem muita gente, meus irmãos, por aí, que está às vezes colocando morte na panela. Nós temos que tomar cuidado, porque por aí, meus irmãos, tem muita doutrina que às vezes é tóxica, que não é bíblica e que faz muito mal e pode destruir os discípulos de Jesus, os discípulos dos profetas, fazer muito mal. Muita doutrina falsa. Queria perguntar para você, que eu sei que vocês são consumidores assim, né, do YouTube. A gente entra muito em vídeo do YouTube, a gente ouve muita coisa. O que você tem consumido na sua vida? Nós temos que vigiar, porque o veneno ele está misturado com a comida boa. O veneno foi colocado na panela do ensopado que estava sendo feito lá. Foi acrescentado aquele veneno. E a mesma coisa acontece com as doutrinas que a gente vai consumindo, porque a falsa doutrina, o falso ensino está misturado muitas vezes com a coisa boa, e não está lá no altar de Baal, às vezes está dentro da nossa reunião. Dos discípulos dos profetas, do homem de Deus que liderava aquele grupo, está ali dentro, e por isso nós precisamos vigiar, e por isso é tão sério o que a palavra de Deus nos ensina aqui. A questão é, por que esse texto aqui nos ensina sobre as razões do porquê que tem muita gente comendo comida envenenada, doutrina envenenada, aceitando, consumindo, muitas vezes doutrinas que estão misturadas com a comida boa, mas é falso, e quem consome acaba se destruindo, consumindo esse tipo de conteúdo doutrinário, de verdades e de aspectos e confissões do Evangelho que são falsos. Por que tem muita gente que consome? O que nos deixa vulneráveis para a gente comer comida envenenada? Doutrina ruim mesmo. E aqui nós vemos 3 razões do porquê que esses discípulos, que eram discípulos de Eliseu, de um homem de Deus, por que esses homens aqui acabaram com morte na panela? Na panela deles entrou coisa ruim, e eles começaram a consumir essa comida envenenada. 3 razões. A primeira é fome. Verso 38 diz: Eliseu voltou para Gilgal, havia fome naquela terra. Irmãos, quando a gente está com fome, a gente está com pressa, não é verdade? Quem está com fome, está com pressa. E quem está com fome, não vai ligar muito assim se a pizza é da semana passada ou é de hoje, vai ligar? Qualquer coisa que se dê, se a pessoa está com muita fome, como ela está com fome, ela quer se saciar, ela acaba aceitando, porque de alguma maneira vai suprir a fome dela. E aí, se alguém chegar e oferecer, estou com fome, mas oferecer uma comida que pode estar até envenenada, mas eu estou com fome, há o risco da gente acabar o quê? Comendo. E essa fome aqui, usando como uma parábola para nós, não é necessariamente fome de comida material, mas faz referência às nossas carências, porque todos, eu e você, todos nós temos as nossas fomes. Talvez hoje tua fome não seja de comida mesmo, mas você tem alguma outra fome, alguma outra carência. Você tem aí algum motivo de oração na tua vida, algo que está faltando, é uma fome. Por exemplo,
Tem gente que está com fome de afeto, sua fome é solidão. Aí a pessoa está ali, a fome dela, ela se sente solitária, ela quer ter alguém, ela ora, ela pede, Senhor me abençoa, estou com uma fome de relacionamento, uma fome de afeto, estou com essa fome, e aí chega a morte na panela, chega uma doutrina que diz assim, olha, se você vier aqui a gente vai fazer a oração que é a oração do Cupido Santo, amém? Aqui vai ter a oração do Cupido, aqui a gente orou, meu amigo, vai ter 10 pessoas correndo atrás de você. Mas você tem que fazer isso, aquilo, a campanha, contribuir, e começa a passar um monte de coisa que não é do Evangelho, doutrina falsa, mas como eu estou com fome, eu começo a consumir daquela comida, porque eu quero matar a minha fome. Deu para entender? A tua fome pode ser fome de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Pode ser que a tua fome é essa, você está cansado de tanta coisa errada nesse país, você está cansado de tanta coisa errada por aí, de tanta corrupção, de tanta mentira, de tanta bagunça, você está com fome de justiça, você quer mudança, e aí aparece o caçador de Marajá. Lembra do caçador de Marajá? Não vou nem citar o nome, mas lembra quem é da época do caçador de Marajá? Como a gente estava com fome de tanta coisa errada, a gente vai tudo lá no caçador de Marajá e fala assim, é esse aqui, foi ou não? Não foi. E a gente vai, porque eu estou com fome, e aí eu começo a comer tudo que me dão, porque eu estou com fome. Pode ser que a tua fome seja de alívio. Você está com fome de alívio. Você está com fome de que tua vida melhore. Você está cansado de estar patinando, você está cansado de estar no mesmo lugar, você está cansado de lutar, e às vezes parece que não vai para frente, anda para trás. Já teve essa sensação? E você está com fome, você está cansado, e aí aparece alguém dizendo, olha, aqui a gente tem, nessa panela aqui, a gente tem aqui, olha, a mudança da tua vida, a campanha que vai mudar tua história e tua vida, e aí você vai e come daquela panela, e não é nada daquilo, e você se intoxica com esses conteúdos e doutrinas que não tem nada a ver, mas que você come, por quê? Porque eu estou com fome, e quando a gente está com fome, irmãos, a gente fica vulnerável, nas nossas carências, nós ficamos vulneráveis a qualquer proposta, a qualquer solução, desde que mate a minha fome. Eles estavam com fome aqui, estavam com fome, e aí vão comer coisa que eles não sabem nem o que eles estão comendo. A gente está com fome, então eu não quero nem saber o que é, não me fala, eu só quero comer. Mas às vezes a comida está envenenada. A segunda razão que deixa a gente vulnerável, a gente tem fome, a segunda razão é falta de conhecimento. Verso 39 do texto que nós lemos fala que daquelas pessoas, daqueles discípulos, ele saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles, voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e pôs na panela, mesmo sem saber o que era aquilo. Falta de conhecimento deixa a gente vulnerável para a gente ir consumindo, muitas vezes, doutrinas que são tóxicas, envenenadas, e a gente come, e pode nos fazer muito mal. Ele pôs na panela, mesmo sem saber o que era aquilo. Eu não quero saber se é bom, se é ruim, se é saudável, eu quero saber se funciona, porque a fome me deixa com pressa, eu não quero saber,
e aí eu não tenho conhecimento, procuro não conhecer, não saber o que eu estou consumindo, isso é verdade ou isso é mentira, isso está de acordo com o ensino de Deus ou não, Deus deseja isso, essa é a vontade do Senhor. Não, eu não sei de nada, eu vou é comer. Vou é comer por quê? Porque está sendo oferecido na escola de profeta de Eliseu. Eliseu é um homem de Deus, então deve ser bom. E aí eu não procuro saber se é bom ou não. E a terceira razão que me deixa vulnerável para consumir doutrinas, muitas vezes que envenenam a gente, é o desejo de novidades. Preste atenção, irmão. A minha fome se combina com a minha falta de conhecimento e com o meu desejo de novidades. Sabe por quê? Pergunto para você, por que aquele sujeito foi no campo colher ervas que ele não sabia o que era, e por que ele pôs aquilo na panela? Precisava? Olha que curioso, irmãos, eles tinham comida, eles tinham um ensopado, e eles tinham farinha, porque o que Eliseu jogou dentro da panela para purificar lá o veneno? O que ele jogou dentro? Ele jogou farinha. Então eles não tinham farinha? Tinha farinha, tinha ensopado, tinha comida. Podia fazer pão ou não? Podia fazer pão. Tinha farinha. Por que o sujeito foi procurar então erva para pôr na panela? Por quê? E será que a gente não faz isso também? Não é que estava faltando a comida ali para alimentar eles, mas ele foi o sujeito para fora porque ele queria acrescentar algumas coisas novas àquilo. Talvez ele tivesse enjoado do sabor. Pô, ensopado de novo, foi ensopado segunda, ensopado terça, ensopado quarta, né? E pão, não, vamos comer uma coisa diferente, um sabor diferente, com uma cor diferente, novos ingredientes. Vamos mudar isso aqui. O desejo de novidades. Quando o evangelho puro e simples não está mais me satisfazendo, e aí eu tenho um desejo de sair por aí procurando alimentos que sejam diferentes, para eu me manter, poder saborear aquela comida, porque de novo, é o mesmo evangelho, a mesma velha história, a mesma palavra. Eu quero novidades, e eu pergunto para você, muito cristão não tem ou não tem se tornado vulnerável a um monte de ensino ruim, porque está correndo atrás de novidades? Ah, tem, irmãos. É curioso que na época do Novo Testamento isso já acontecia muito, e o Novo Testamento alerta sobre isso. Na época do Novo Testamento estava entrando na igreja uma doutrina chamada de gnosticismo. Muito curioso o gnosticismo. Sabe o que é o gnosticismo? Gnosticismo era uma doutrina que dizia que possuía conhecimentos secretos que ninguém mais tem. Legal, né, irmão? Você não ia querer saber também? Conhecimentos secretos. A gente tem nada dessas coisas aí do pastor Danilo, essas coisas básicas aí, sempre o mesmo evangelho. Não, aqui a gente tem uns conhecimentos secretos que ninguém mais tem. Aqui a gente tem umas coisas assim mais profundas que ninguém mais tem. E aqui, por exemplo, coisas que aconteciam dentro desse movimento. O Novo Testamento fala que eles faziam culto de anjos. Olha, culto de anjos. Irmãos, tem um anjo aqui, está me dizendo pá. Aí você fala assim, nossa, agora sim.
Agora sim, Mateus não me diz nada, mas quando o anjo fala, o anjo revelou que não sei o quê, e papapá, culto de anjos, está lá tá na carta aos Colossenses. Por exemplo, o Novo Testamento fala de uma igreja chamada Tiatira. Lá em Tiatira, sabe o que eles faziam? Eles conheciam as coisas profundas de Satanás. Legal, né? Não é legal, irmãos? Coisas profundas de Satanás. Aí é legal, aí é bacana. Nada dessa coisa assim de Jesus, o sangue de Jesus, a cruz, que se converta, se arrependa, deixa o seu pecado. Não, isso aí é... Eu quero as coisas profundas de Satanás, eu quero conhecer. Igreja de Tiatira. Aí é legal, né? Anjo, demônio, a gente ficava vendo, eu vi um anjo, eu vi um demônio, eu vi 3, você só viu um, eu vi 3, aleluia, vi mais que você, e pá, e era essas novidades dentro da igreja do Novo Testamento foram corrompendo a igreja, com esses gnosticismos, conhecimentos secretos, ocultos, coisas que só a gente sabe, coisas que a gente vê no texto que ninguém mais vê, ninguém viu nunca, eu vi, aleluia. E aí vai corrompendo. Por quê? Porque o curioso é que eles tinham a comida aqui, só que eles vão procurar agora acrescentar novos sabores e cores à comida, e acabam colocando morte na panela. O que fazer, irmãos? E aí eu encerro essa mensagem. Que cuidados eu e você precisamos ter? Quero falar de 2 cuidados, nós como igreja, porque tem muita morte na panela, circulando por aí, e não é no templo de Baal, é na escola dos profetas e dos discípulos dos profetas, é dentro da igreja. Muita morte na panela, sendo oferecida, e muito cristão comendo essa comida, porque estão com fome, porque estão atrás de novidades, porque não querem ter o conhecimento, e são enganados. O que fazer? Primeira coisa, irmãos, que eu e você precisamos fazer como igreja, é que a gente precisa vigiar. Nós precisamos ser vigilantes, porque isso pode acontecer conosco, nós não estamos imunes. Volto a dizer, isso não aconteceu no templo de Baal, isso aconteceu na escola de profetas de Eliseu. Nós precisamos vigiar, porque eu e você podemos ser intoxicados em momentos de vulnerabilidade, sermos intoxicados com essas doutrinas que são tóxicas e venenosas. A gente precisa fazer igual eles fizeram no verso 40. Eu acho interessante o verso 40 aqui do texto. Fala assim: depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozido, eles gritaram: morte na panela, ó homem de Deus. Irmãos, já pensou se ninguém falasse nada? Já pensou? Eles iam ficar comendo aquele negócio? Aí de repente eles começaram a gritar: morte na panela. A gente tem que vigiar, e a gente tem que entender que isso pode acontecer com a gente. Nós não estamos imunes, precisamos tomar cuidado, irmãos. Precisamos conhecer a palavra, precisamos submeter nossas fomes, desejos, orações à vontade de Deus. Precisamos tomar cuidado com a atração por novidades, com coisa que é sendo dita assim, que você fala assim: nossa, isso é uma coisa profunda, né? Que está sendo revelado. Cuidado, precisamos tomar esse cuidado, vigiar. E em segundo lugar, nós precisamos, meus irmãos, permanecer no alimento sólido do Evangelho, amém? O que fazer? Irmão, a gente precisa ficar na base do Evangelho, porque o Eliseu trata a coisa aqui com farinha. Farinha é alimento básico, é pão. Nada de correr atrás de muita coisa, de muita novidade.
O apóstolo Paulo diz para a igreja de Filipos, quando ele está tratando sobre os falsos ensinos, olha o que ele diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Ficar de novo nas mesmas coisas, no evangelho puro e simples de Jesus, porque isso é segurança para nós. Ficar no ensino do evangelho e nesse alimento básico do evangelho, sólido. É muito curioso que no texto que nós lemos, nesse contexto, logo depois fala no verso 42 que veio um homem de Baal Salice e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Alimento básico, amém, irmãos? Pão e espiga, amém? Nada de pepino roxo, esquisito, mas esse roxo é tão bonito, né? Vamos pôr na panela esse roxo aqui, esse pepino, que a gente não sabe nem o que é. E meu irmão, cuidado, pepino é pepino, né, irmão? Você vai se empepinar inteiro, cuidado. Eliseu multiplica o pão, e é isso que a gente tem que fazer. Irmãos, a gente precisa vigiar, e a gente precisa servir o pão puro e simples do evangelho, e nos satisfazermos com esse pão do evangelho de Jesus Cristo nas nossas vidas. É assim que isso é uma segurança para nós. É assim que a gente se protege, ficando firme no alimento básico e essencial do evangelho. E isso está muito firme nas nossas vidas, porque tem muita gente hoje em dia que está consumindo, muito cristão, muito discípulo dos profetas. Não estou falando de gente de fora, estou falando de gente da igreja. E tem muito seminário, né, pastor Oswaldir? Muita escola de profeta, onde entrou muita morte na panela, e os seminaristas estão comendo muita coisa venenosa, e muita gente, porque está sendo oferecido aí muita coisa. Para encerrar, o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, as pessoas não iam suportar a sã doutrina. Não vão suportar a sã doutrina, não vão aguentar. Mas elas vão ter coceira nos ouvidos, elas querem novidade. E aí elas vão se arrumar mestres que vão satisfazer essa coceira, porque elas não vão suportar a doutrina essencial, o básico do evangelho, elas não vão suportar. E elas vão ter coceira e vão se juntar com mestres que vão coçar os ouvidos delas com esses ensinos. E aí eles falam assim, o apóstolo Paulo fala, olha que coisa curiosa, ele diz assim: e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Preste atenção, irmão, nos últimos dias, as pessoas vão se entregar para as fábulas. O que é fábula? Coisas fabulosas. As pessoas vão querer coisas mirabolantes. As pessoas vão querer assim, ficar ouvindo e consumindo essas coisas profundas de Satanás, dos anjos, essas coisas mirabolantes. Eu quero coisa mirabolante, eu quero ver, sabe assim, as coisas, aquela coisa fantástica, fabulosa, fábulas. Mas eu não quero a verdade. A verdade não me satisfaz. A sã doutrina não suporto. Nos últimos dias, diz a palavra, vai ser assim. Mas que a gente possa se proteger vigiando e distribuindo pão, repartindo o pão do evangelho, que é esse evangelho puro e simples de Jesus, porque no fundo, meus irmãos, é esse que mata a fome, é esse que satisfaz, e que eu e você possamos encontrar a satisfação neste evangelho puro e simples. Amém, irmãos? Vamos orar? Quero convidar os irmãos do louvor.